Bem-vindos à nossa sexta aula do nosso curso de liturgia. Esta será a última aula, então, sobre o que é a liturgia que a gente vem respondendo. E vamos estudar, então, hoje sobre a presença de Cristo. Ao falar do exercício da ação sacerdotal de Cristo, a Sacrosanto Concílio refere 4 modalidades segundo as quais Cristo se torna presente na Igreja. Para levar a efeito obra tão importante, Cristo está sempre presente em sua Igreja, sobretudo nas ações litúrgicas. Presente está no sacrifício da missa, tanto na pessoa do ministro, pois aquele que agora oferece pelo ministério dos sacerdotes é o mesmo que outrora se ofereceu na cruz, quanto principalmente sob as espécies eucarísticas. Presente está pelo seu poder nos sacramentos, de tal forma que quando alguém batiza, é Cristo mesmo quem batiza. Presente está pela sua palavra, pois é Ele mesmo que fala quando se leem as Sagradas Escrituras na igreja. Presente está finalmente quando a igreja ora e salmodia. Ele que prometeu, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, estarei no meio deles. Antes do mais, este texto quer dizer, mais uma vez, que o contato do cristão com Cristo não se faz apenas por conhecimento e afetos, amor, admiração, como se faria um grande herói do passado, mas é um contato de vida com vida que redunda numa íntima comunhão do Senhor com o seu discípulo, comparável ao tronco de videira com os seus ramos. Descendo a pormenores, verificamos que Cristo se faz presente, primeiro, na missa, principalmente sob a forma sacramental do pão e do vinho consagrados, mas também em todos os outros sacramentos. Segundo, na pessoa do ministro. Terceiro, na palavra proclamada na igreja. Quarto, na assembleia, quando esta se reúne em nome de Cristo para a oração e a salmodia. Destes 4 modos, é claro que é dotado de excelência própria a presença de Cristo nas espécies eucarísticas, ou seja, no pão e no vinho consagrados. Com efeito, na Eucaristia, a presença real de Jesus é um fato permanente, porque se prende a uma substância, o corpo de Cristo, que permanece. Nas outras modalidades, a presença de Cristo é passageira, porque está ligada a uma celebração ou uma ação que passa. O Concílio de Trento, seção 13, depois de dizer o que a Eucaristia tem em comum com os outros sacramentos, acrescenta que nela existe como que algo de excelente e particular. O fato de que, enquanto os outros sacramentos possuem eficácia santificadora, apenas no momento em que são administrados na Eucaristia, existe o autor mesmo da santidade também antes do uso do sacramento. Nos sacramentos em geral, Cristo está presente como ministro ou sacerdote. É Ele quem batiza, quem absolve os pecados, quem consagra o pão e o vinho, e não o ministro humano. E este é apenas um instrumento de Cristo, que assinala a presença e a ação de Cristo sacerdote. Pelo ministro humano passa assim a graça divina, que vem da sua fonte, Jesus Cristo. Na pessoa do ministro, pois, como diz o documento, aquele que agora oferece pelo ministério dos sacerdotes é o mesmo que outrora se ofereceu na cruz. Na palavra bíblica, Jesus está presente, pois toda a Sagrada Escritura é o Logos, ou o discurso de Deus aos homens. Por isto se diz que ela é um sacramental, ou seja,
algo que santifica os homens não apenas na medida em que estes a compreendem com sua inteligência. Quanto é difícil a muitos cristãos compreender certas passagens bíblicas, mas também, principalmente na medida da fé e do amor, como que abordam a Sagrada Escritura. As leituras bíblicas na liturgia proporcionam assim um diálogo entre Deus e seu povo. Presente na assembleia reunida para oração, já os rabinos ensinavam que quando dois judeus se sentavam juntos para estudar a palavra da lei, então a Shekinah, o próprio Deus, se fazia presente a eles. Isto vale com mais razão ainda para os cristãos, que estão inseridos na comunhão do corpo de Cristo, aqueles que se reúnem em nome de Jesus. O Senhor não pode deixar de responder de modo especial, pois onde está o rebanho, aí está também o pastor. Onde está o corpo, aí deve estar a cabeça. Essas verdades explicam o apreço que a igreja sempre tributou à oração comunitária, especialmente a oração oficial, que é a liturgia das horas, rezada em comunidade. Não deixe o cristão de rezar em particular, no íntimo de seu coração. Sem isto, a oração comunitária poderia tornar-se mera formalidade, mas procure participar sempre das assembleias de culto, Eucaristia e liturgia das horas. Nas nossas próximas aulas, então, nós vamos começar a estudar um pouco sobre a renovação litúrgica, o seu histórico, né? Como é que a missa, então, passou, né, de ser rezada em latim para a língua vernácula de cada país, né, na língua de cada povo, uma missa dialogada com o povo, onde o sacerdote fala e o povo também responde, né, em momentos de ficar sentado, de pé, né, com participação maior da Assembleia. Essa questão da renovação litúrgica, hoje em dia, há muitos católicos tradicionalistas que preferem a missa em latim, né? Não que a missa em latim seja errada. Não, ela não é errada, ela e o seu rito não são errados, né? Visto que também nos mosteiros, em domingos, em dias solenes, é rezado em latim. Há também ainda hoje partes em latim na missa, né? No Vaticano é a língua oficial, né? O latim, né? Então também é rezado em latim. Então não que seja errado, né? Se rezar, né? A missa em latim e o rito tridentino, né? É apenas aí mais um rito. Mas é que alguns tradicionalistas, eles são contra o Papa, contra o Concílio Ecumênico Vaticano II, dizendo que a missa foi reformada pelos anglicanos, pelos protestantes. Eu não sei qual é o fundamento que eles falam isso, qual é a fundamentação que eles têm que eles falam isso. Eu desconheço isso, né? Quem empreendeu a reforma na liturgia foram os monges beneditinos. E eu posso falar isso com propriedade porque eu fui monge beneditino. E o meu prior do mosteiro onde eu morava, o Dom Cristiano Colar, ele foi monge da abadia do Montcésar, na Bélgica, que foi também uma das abadias que empreenderam a reforma na liturgia. E eu, assim, escutei vários e vários testemunhos dele a respeito sobre isso. Dom Bernardo Capello, Dom Bernardo Bot, né, que eram grandes monges que foram professores dele e que ajudaram nessa reforma da liturgia. Então, eu tenho esse fundamento para falar e aí estudos de grandes abadias beneditinas e de mosteiros beneditinos. E isso é a história do movimento litúrgico. Você pode muito bem pesquisar isso aí também no Google, né, no Google, que tem também bastante material aí sobre a história do movimento litúrgico, que vale a pena conferir para um aprofundamento deste tema. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.